Olá, estudantes do 7º ano do ensino fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Luíse Coutinho e estarei mediando junto com vocês as interações via chat. A nossa aula de hoje é sobre redes e fluxos de transportes no Brasil. Aí está para vocês a equipe de professores da equipe curricular de Geografia da Coped, que elaborou a aula para vocês, e esta aula será ministrada hoje pelo professor Antônio Russo. Tudo bem, professor Antônio? Tudo bom, professora Luíse? Bom dia a todos, bom dia aos alunos do 6º ano, bom dia aos professores e a todos que estarão acompanhando a mais essa aula do 7º ano, falando aí sobre os fluxos de transportes, as redes de transportes e os fluxos materiais e imateriais. Mas antes de começar a aula, vamos ver o que vamos trabalhar, né, professora? Exatamente. Vai aparecer aí na tela para vocês os objetivos e a habilidade da aula de hoje. A habilidade que estamos trabalhando é analisar o papel das redes de transporte e comunicação e estabelecer relações com os fluxos materiais, objetos, mercadorias e pessoas, e imateriais, dados, informação, comunicação em escala global. A unidade temática é Mundo do Trabalho e o objeto do conhecimento é Desigualdade Social e o Trabalho. Nesse momento da aula, a gente vai iniciar aí com uma retomada de conteúdos e temas já trabalhados em aulas anteriores, né, professor Antônio? Exatamente. Então vamos aí à tela, vocês vão observar aí a retomada. Falamos aí sobre redes de transportes, né? Vocês tiveram uma aula aí com a professora Milene, né? Só relembrando que a rede de transportes, com o avanço das técnicas e o processo de globalização, nós tivemos aí uma modernização e um aceleramento desse processo e até tendo outros tipos de transportes no decorrer do tempo, né? Então hoje no século XXI nós temos formações multimodais, que são transportes aí que são de diversos aspectos aí. Nós também, voltando aí à tela, nós tivemos aí, foi falado aí sobre os fluxos materiais e imateriais, que tem a ver muito com a questão das redes, que nada mais são do que os conjuntos desses fluxos materiais e imateriais. Tudo isso aí tem uma questão da transformação do nosso espaço, que nós chamamos a transformação socioespacial, que é bem estudado hoje em geografia, tá? Vamos retomar aí as multimodais dos transportes, como eu citei, são vários. Então nós temos aí a questão aí das rodovias, das aerovias, as rodovias, os caminhões, os ônibus, os automóveis, as aerovias, aí, os aviões, os helicópteros, as ferrovias com os trens, tanto do metrô como as linhas de ferro aí da CPTM, as hidrovias, pegando aí os navios e outras embarcações, e as dutovias, as dutovias aí que também fazem parte aí dos meios de transporte, porque nada mais é do que transportar produtos, como o oleoduto, o gasoduto. Então, de alguma maneira, está transportando. Tá? Então, para vocês terem essa ideia aí. Então, antes da gente iniciar a aula de hoje, fazendo essa retomada, relembrando os conhecimentos que vocês tiveram aí com a professora Milene, vamos fazer aí uma sondagem, né, professora? Exatamente. Vão aparecer, estudantes, 3 perguntinhas na tela que vocês vão responder para nós no chat, para a gente já a observar o que vocês, estudantes, já conhecem sobre os meios de transporte e os sistemas de transporte, né? Vamos dar uma olhadinha aí na nossa tela. São 3 perguntas, tá, pessoal? Então, respondam as 3 questões. A primeira tá pedindo para vocês citarem 3 meios de transporte que você conhece ou já ouviu falar. A segunda questão está perguntando quais meios de transporte existem em seu município. E a terceira questão, existe algum meio de transporte que você gostaria de conhecer? Quantos minutos, professor Antônio? Vamos dar 2 minutos, lembrando que na segunda questão, coloque o nome da sua cidade que você mora aí, Você vai colocar os meios de transporte e o nome da cidade. 2 minutinhos, a gente volta.
Voltamos aí com mais uma interação, com essa sondagem, muito legal ver as respostas de vocês querendo divulgar as cidades, né? Bem interessante esse momento da aula. Eu vou passar aqui para o professor Antônio compartilhar com todos que estão assistindo algumas respostas dos estudantes. A Regina, que é de Santos, disse VLT. A Amanda, que é de São Carlos, disse que tem lá o sistema rodoviário e ferroviário. A Giovana, que é de Sorocaba, citou ônibus, carro, metrô, não. O professor Wagner, representando aí a nossa rede de professores, né, que é de Cananéia, ele disse que há o transporte marítimo, pois eles vivem em uma ilha. E, para a gente finalizar aqui também com um depoimento de um professor, o professor Evandro, que é de Santos, né, e o professor Giovanni, que falou da bicicleta em Lorena, que ele utiliza bastante ali na cidade. É isso aí, tá vendo? Ó, que legal. Além de colocar esse meio de transporte que se utiliza na sua cidade, colocar o nome das cidades. É isso que é a participação do chat, né? E um abraço aí para os professores que participaram e também aí para os alunos aí que falaram sobre a questão dessas redes de transporte que nós temos aí, que são diversas, né? Essa é a primeira questão. Cite 3 meios de transporte que você conhece, né, pessoal, mas falaram várias aí, inclusive a hidroviária aí, né, Cananéia, né, Ilhabela, né, que tem que passar para passar para lá, você tem que usar balsa, né, então é uma forma de transporte marítimo que é muito bem lembrado, né, os meios de transporte que existem em seu município aí que foram muito bem falados, e se tem algum meio de transporte que você gostaria de conhecer, né, que aí acabaram não falando, né, mas né, nós temos vários ainda, né? Por exemplo, eu nunca viajei de avião, né? Então gostaria de conhecer como é que faz. Nunca peguei aí um helicóptero para conhecer a cidade de São Paulo por cima, né? Então essas curiosidades aí de meios de transportes que são muito variados e que a gente tem essa expectativa de um dia, né, utilizá-los, né? Vamos para a próxima tela e ver o fluxo, né? O que é um fluxo? Segundo o IBGE, conjunto de informações e análises geográficas sob a ótica das redes que articulam e organizam o território, a partir do levantamento e da sistematização de dados referentes ao fluxo de mercadorias, pessoas, energia e informação. Inclui também o estudo de relacionamento entre as cidades e o estabelecimento de suas hierarquias. Então é interessante ter essa noção do que é o fluxo, porque nada mais é do que a integração dessas redes que fazem parte da globalização. E quando se fala em rede, a gente lembra muito bem a rede de um pescador, que elas se entrelaçam. Então esses fluxos materiais e imateriais que participam dessa questão globalizada, elas têm as suas sistematizações, elas têm as suas influências, né? Por isso que a gente fala, né, a palavra globalização, ela tem essa questão, né, de ser global, mas ela tem uma sistematização também, né? Lógico que tem a ver com o poder econômico, né, o poder das condições, por isso que a gente fala fluxo de mercadorias, né, o fluxo de pessoas, as pessoas viajam a turismo, viajam a negócios, né, viajam, né, para lazer, para estudos, então tem essa questão. Então isso aí é uma rede, né, que a gente acaba falando aí de fluxos e fala da questão aí dos fluxos materiais e imateriais. Vamos para a próxima tela para ver o que são fluxos geográficos, né? Segundo Milton Santos, um dos nobres geógrafos que nós tivemos aqui no Brasil, conhecido mundialmente, estruturação e evolução das redes geográficas podem ser associadas à evolução das tecnologias e das telecomunicações, tendo em vista que a mudança que o meio técnico, científico e informacional tem incorporado no espaço geográfico quebra as barreiras do tempo, relativizando as distâncias. É muito interessante o que o Milton Santos coloca sobre a respeito principalmente da questão dos fluxos geográficos e da questão da globalização, né? Envolve, né, os fluxos de comunicação, né, como ele fala aqui, com a evolução tecnológica. E é interessante porque hoje a gente usa a internet como 2 meios, né, ou tantos meios de transporte, como os meios de comunicação, reflexo desse processo que nós chamamos de meio técnico, científico e informacional. A tecnologia baseada na ciência e na informação. Então é super interessante ter essa questão aí. Então ela é relativa às distâncias,
porque a gente tem essa noção mesmo, né? O próprio meio de comunicação, a internet, ela tem frações de segundos, então você pode fazer uma viagem, né, na questão até de países em relação à internet. Eu já viajei para vários países com a internet. Já fez o mesmo, professor? Já fiz isso bastante, para países ou mesmo para uma cidade vizinha. Então, os meios de comunicação são meios de transporte mesmo. E realmente, muitas vezes, nos proporcionam uma experiência de estar no local. É bem interessante. Vamos aí a ver aí fluxos geográficos através de um outro geógrafo, bastante conhecido, que é o Roberto Lobato Correia, que em seu livro Trajetórias Geográficas, publicado em 2011, o mundo é conectado e interligado por meio das redes. Diante disso, há inúmeros tipos de redes geográficas, que, por sua vez, possuem um papel ativo na configuração do espaço, como, por exemplo, redes viárias, redes bancárias, redes digitais, redes sociais, redes comerciais e redes de grandes corporações. Então é interessante retratar, né, nesse outro ponto de vista específico, né, de um outro geógrafo que analisa através das redes esse processo evolutivo da questão dos fluxos, né, e desse processo que nós temos aí, desses meios de globalização, principalmente na questão dos meios de transportes e dos meios de comunicação, que é a base aí da globalização para todo país que tem aí no nosso planeta. Vamos ver algumas redes aí, né? Vamos ver a rede ferroviária, né? Nós vamos ver aí, primeiramente, a rede ferroviária e depois a rede ferroviária. Então, essa rede ferroviária que nós estamos vendo aí no Brasil, ela tem uma grande concentração em duas regiões aí, que é a região Sudeste e Sul, e não é por acaso, né? Historicamente, a professora vai até falar um pouquinho da história. Pode falar, professora, a questão do café, né, que teve essa questão da ferrovia, né? Perfeitamente. Então, no final do século XVIII, do século XIX, virada para o XX, a grande base da economia brasileira era o café. E ele era cultivado na região do Vale do Paraíba, que pega ali os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, principalmente aqui em São Paulo. Então, as próprias empresas aí de café, né, os grandes fazendeiros, em parceria com algumas empresas estrangeiras, sobretudo inglesas, né, de ferrovias, implantaram algumas redes ferroviárias para fazer o transporte do café, né, das fazendas do Vale do Paraíba até o Porto de Santos, né? Então, muito da malha ferroviária brasileira, ela foi construída nesse contexto e não foram construídas muitas vezes com recursos públicos, e sim recursos privados por conta dessa parceria que eu mencionei com vocês, entre os cafeicultores e essas estrangeiras aí que dominavam a tecnologia, né, de construir e de implantar uma estrutura ferroviária, porque naquele momento era uma novidade para o nosso país. Exatamente, perfeito. Tá vendo? Nada mais do que ter uma parceira aqui na aula, professora de História, para dar um complemento aí na nossa aula e um conhecimento maior para vocês, e por isso, né, que a gente acaba tendo essa concentração. Eu vou pedir para o meu mentor aí abrir o chat um pouquinho. Comenta aí, só fala, sua cidade tem redes ferroviárias? Vamos ver, né? Porque algumas cidades aí na nosso estado de São Paulo tem redes ferroviárias. Então vai abrir o chat aí enquanto eu estou falando. E aí vamos ver se vocês colocam aí, a professora Luísa vai falar e a gente daqui a pouco fala de algumas cidades que têm redes ferroviárias aí, né? E lembrando, a rede ferroviária é extremamente importante. Infelizmente aqui no Brasil, somente 21% da carga produtiva, né, ela é utilizada pela rede ferroviária, que é uma rede mais barata dentro do continente, entre os países que ficam, né, nas suas fronteiras, poderia ser mais utilizadas. Mas nós temos também um pouco no Nordeste. Tem alguém que já respondeu, professor? Temos sim. Nós temos o Rafael Gomes de Itaquaquecetuba, que disse que tem malha ferroviária na cidade dele. O José Danilo de Santo André também disse que na cidade dele passa trem. Aí, tá vendo? Então você vê que nós temos aqui municípios, né, que têm, né, a questão das redes ferroviárias e que são bem utilizadas principalmente para o transporte público, né? Vamos ver a próxima tela aí, a evolução das redes ferroviárias, né, no Brasil, né? Vejam que ela se expande um pouco na região
né, do Nordeste, né? Não há uma ligação. Existe um outro problema no Brasil, que as bitolas, né, que são os tamanhos dos trilhos, são diferenciados de um estado para o outro, isso dificulta, né, a interligação entre os estados. E lá na região, né, amazônica, né, no Acre, nós temos também uma estrada de ferro lá, né, que é a estrada lá de Madeira Mamoré, né, que foi construída, né, com aquele histórico todo do Acre, né, a compra do Acre, né, em troca dessa estrada de ferro, para ligar, né, a Bolívia com o Brasil, para facilitar o comércio, né, tirar os produtos da Bolívia, né, e através dos portos brasileiros na região norte, né, mandarem para a Europa, principalmente. Né, então teve esse acordo e aí nós tivemos, né, a região do Acre como sendo um outro estado do Brasil. Na próxima tela, né, nós vamos ver aí a questão aí da evolução, né, das redes ferroviárias, né, na questão aí, né, de uma maior ligação em 2017. Na anterior a gente viu, era de 1964, acabei até esquecendo de falar. Né, a primeira nós vimos era de 1910, por isso que, né, foi interessante o que a professora falou sobre a questão do café. Sai o café, entra a indústria, né, então 1910, né, 1929 tem a crise da Bolsa de Nova York, e aí a concentração se baseia na industrialização na região sudeste. Mas o de 2017 ele já mostra uma ligação maior. Né? Então nós temos aí uma ligação para o centro-oeste, uma ligação também para o nordeste, né? Então nós temos aí uma rede ferroviária mais ampla, mas ainda aquém de países como, por exemplo, os Estados Unidos, na região da Europa, que você pode ir de um país para o outro através de trens ultramodernos, com velocidades, né, bastante acessíveis para ter um menor tempo, né, possível de um país para o outro. Né? Você pode até, né, dependendo da hora que você viajar, você pode até dormir, né, nesse trem, né, economiza até no hotel. Tem muita gente que faz viagens assim, né? Ah, eu adoraria fazer. Eu acho que se um dia eu tiver a oportunidade de ir para a Europa, vai ser para conhecer de trem, porque a experiência deve ser incrível. Inclusive, falando dos meios de transporte que nós gostaríamos de conhecer, essa viagem turística de trem é uma coisa que me atrai bastante. Eu gostaria de ter essa experiência um dia. É, exatamente. Fazer até uma fofoquinha aqui para vocês. A mentora produtora disse que viajou para a Europa aí e usou aquele trem rápido aí, então só para vocês verem aí, tá? Nós temos aí a próxima, aí já fala aí das rodovias, né? As rodovias aí, as estradas pavimentadas. Lembrando que estradas pavimentadas são estradas asfaltadas, tá? Então, em 1973, né, as estradas pavimentadas, né, elas estão bem aí concentradas na região sul, na região sudeste, né, tem aí uma parte ligando a região nordeste, principalmente a região, né, litorânea, né, cerca de 66% dos deslocamentos de cargas está em cima das rodoviárias, né, e é um problema porque o frete é mais caro, né, tem a questão do combustível que usa o diesel ainda, então ele acaba encarecendo mais. Tem que lembrar que o trem, né, ele, dependendo do tamanho do trem, ele pode levar cargas de 300, 400 caminhões. Então a diferença é enorme entre essa questão de cargas entre ferroviária e rodoviária. E tem a questão das indústrias automobilísticas terem entrado aqui no Brasil, principalmente na região sudeste, né, entre 1950 1970, né? A Fiat, por exemplo, veio aqui para o Brasil na década de 70. Então, as estradas rodoviárias têm também essa questão aí, principalmente das indústrias automobilísticas, né, professor? Exatamente. Ontem mesmo, professor, estava dando uma aula sobre o governo do Juscelino Kubitschek para o ensino médio, que foi quando as empresas, as montadoras automobilísticas começaram a entrar no país. E aí foi acontecendo esse desmonte da malha ferroviária para favorecer a rodoviária, porque afinal de contas de nada adianta você produzir carros se não tem estradas para que eles se locomovam, né? E aí esse desmonte ele foi prosseguindo aí entre as décadas de 1970, justamente quando essa indústria automobilística se fortalece bastante no país, e na década de 80 a gente já tem aí a desativação de uma boa parte dessa malha ferroviária. Exatamente, né? E logicamente, com o passar do tempo, né, e os investimentos, as malhas rodoviárias vão crescendo. Aí nós temos um mapa de 1980, né, mostrando aí uma malha um pouco maior, né, com as estradas já indo para a região centro-oeste, uma ligação na região norte, né, que é a Transamazônica, né, que a Transamazônica tem estradas pavimentadas, mas mais de 70% delas são estradas de terra.
né? Principalmente em época de chuva, que é praticamente o ano todo nessa região, é difícil de acesso. Mas temos aí umas ligações aí. No próximo mapa, que é o de 2017, aí nós temos lá uma malha rodoviária bem maior, bem mais intensa, né? Então a gente observa que os investimentos nessa evolução das redes ferroviárias e das redes rodoviárias, ela tem muito a ver com a questão do aumento da questão das redes rodoviárias, né? Um investimento bem maior nas rodovias do que das ferrovias aqui no Brasil. Tá, ok? Então, para vocês terem essa noção aí do crescimento. Então, lembrando que o crescimento das ferrovias acontece no período do café, principalmente, século XVIII, século XIX, né? Depois ele vai para o século XX, no início, aí tem a crise da Bolsa, a economia já volta, sai do café e vai para as indústrias, aí surge a indústria automobilística, década de 50, né? O governo do Juscelino, né? Isso aí aumenta, década de 70, e as rodovias começam a substituir as ferrovias, né? Quando a professora fala desmanteladas, na verdade elas são deixadas de fazer manutenção, é mais nas áreas de centros urbanos que necessita, né, de um transporte de maior, né, que leve mais gente, né? Então nada mais do que o transporte ferroviário, porque se fosse só os ônibus não daria, né, dessa condição, né? E até chegar agora que a gente vê uma malha bem extensa, mas com vazios, né? Por que esses vazios, tanto na ferroviária como na rodoviária na região norte? Porque nós temos a floresta amazônica lá. Tem um difícil acesso, a floresta ela é uma floresta fechada, a população lá é bem menor, né? Então a infraestrutura lá, nessa questão, ela é bem menor, tá ok? Então por isso que tem esse vazio das estradas e das ferrovias, né, professora? Exatamente. Inclusive, retomando um pouquinho essa questão do desmantelamento, né? Na verdade, algumas estruturas dessa malha ferroviária, elas foram justamente aproveitadas para o transporte público de pessoas. A gente tem o exemplo aqui na capital paulista da estação Júlio Prestes, que foi uma estação criada em função do café e que hoje atende a malha ferroviária de transporte urbano, né? Para as pessoas se locomoverem pela cidade de São Paulo. A Estação da Luz, a mesma coisa, né? Exatamente, perfeito, né? A CBTM trabalha muito com essas estações aí que foram utilizadas aí para a questão do café também. Né? E algumas linhas também que vão ali para Mogi das Cruzes, vão para o Alto Tietê, né? Exatamente. Hoje são linhas intermunicipais de transporte de pessoas, mas que elas surgiram para a questão econômica aí. Então, houve por parte uma coisa de deixar morrer aquela ferrovia, mas muito também foi aproveitado e está a serviço da população paulista hoje em dia. Perfeito, né? Mas falamos bastante aqui, agora é a vez de vocês para escreverem no chat, né, professora? Perfeito. Então, vai aparecer para vocês na tela, estudantes, 3 perguntinhas para vocês nos responderem no chat. A primeira pergunta é, observando... Perdão, gente, é uma pergunta só, mas vocês têm que apontar o seguinte, o item A e o item B são questões, não é alternativa. Então, tem a resposta do item A e a resposta do item B. Então, o que o exercício está pedindo? Observando esses mapas de evolução das redes ferroviária e rodoviária que o professor Antônio acabou de nos apresentar, respondam a quais regiões brasileiras tiveram intenso investimento em estradas pavimentadas e B, cite um dos motivos da menor concentração de estradas pavimentadas no estado do Amazonas. 2 minutos, professor, ou menos? 1 minuto e meio tá bom. Então, em 1 minuto e meio, a gente volta.
Voltamos de mais um momento de interação com os nossos estudantes. Muitos estudantes, em resposta ao item A do exercício, disseram São Paulo e região sudeste, né? Ali que concentra a maioria das estradas pavimentadas do Brasil, que teve uma evolução, né, na instalação dessas estradas. Em resposta ao item B, eu vou pontuar as respostas de 2 estudantes, da Milena, né, que ela fala a respeito das matas. A Luana também disse que a Amazônia, né, o estado do Amazonas não tem ali tantas estradas por conta da floresta e por ter uma população menor. Perfeito, tá vendo como os alunos prestam atenção nas aulas e é interessante prestar atenção? A resposta da A, tranquilo, tá super correto. Tem a questão da industrialização, tem a questão da concentração econômica, está na região sul e sudeste, né? Por isso essa questão aí das rodovias aí, depois vem as industrialização, principalmente a indústria automobilística na região sudeste, né? Mas a gente vê também que há uma pequena concentração na região nordeste, né? Por causa da desconcentração industrial que houve no Brasil a partir da década de 90, principalmente, né? E a B, né? Interessante isso, os alunos prestando atenção e visualizando, né, a floresta amazônica, né, como ponto principal e a baixa densidade demográfica que acontece nessa região. Para vocês terem uma ideia, a densidade demográfica da região do norte é de menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. O que é a densidade demográfica? É a população relativa. É quando você divide a população total da região, de um estado, de um país, pela área que tem. E aí você tem habitantes por quilômetro quadrado. Então lá tem vamos dizer assim, habitante por quilômetro quadrado, né? Diferente de outras regiões como o Sudeste, que tem aí uma densidade bem maior, né? Agora vamos ver os fluxos imateriais aí que a gente estava citando, né? A telefonia celular é um claro exemplo sobre isso, né? Então nós temos aí um mapa, né, que vai mostrar aí sobre a questão aí da telefonia celular, né, dados de 2016 do IBGE, que mostra aí os assinantes de telefonia celular a cada 100 habitantes. Né? E a gente observa aí algumas regiões que está na legenda, em verde escuro, mais de 100. Né? Ou seja, tem habitantes que têm mais de um celular. Aqui no Brasil tem, né, professor? Com certeza. No Brasil temos muitos, né, e principalmente nas regiões sul, sudeste, né, áreas mais empresariais, né, onde esse setor é mais forte. Muitas pessoas, por necessidade mesmo de trabalho, têm mais de um número de telefone, mais de um aparelho celular. Isso é muito comum. Exatamente. Então vamos observar mais aí a questão da América, né? Principalmente na América Latina. Então a gente observa que boa parte dos países aí estão entre 75, né, a 100, né, por habitante. Então é interessante retratar que a telefonia celular, diferentemente da telefonia fixa, né, quando tinha só telefone fixo, né, não era a maioria da população, principalmente do Brasil, que tinha, né, era uma outra questão, né. E agora não, a telefonia celular veio e a gente observa que muita gente tem o celular, até como a professora falou, por questões de necessidade mesmo, né? Se tem 2, às vezes é por causa do trabalho, né? Ela tem o celular particular dela e tem o celular de trabalho, né? O outro aí, outro mapa que a gente vai observar aí na tela, é a questão do acesso à internet, tá? Que também faz parte aí do fluxo imaterial. Nós temos a população com acesso à internet em porcentagem, também dados de IBGE, de 2016. Então a gente vê no Brasil que está lá na faixa de 60% a 80% da população com acesso à internet, né? Então, né, a gente vê que, em média, na América do Sul, né, vamos falar mais na América do Sul aqui, né, a faixa está entre 60% a 80% da população tem acesso à internet. Então tem regiões que está acima de 90%, que é o caso da nossa região sudeste, e tem regiões que estão, né, aquém, né, dessas porcentagens. Aí, então, em média, né, o Brasil está em torno aí de um pouco mais de 70% com acesso à internet, tudo bem? E para falar um pouco sobre essa questão de internet, né, falando sobre isso, nós vamos ver um vídeo, né, professor? Exatamente, a gente vai assistir um vídeo que vai falar sobre a questão do acesso à internet no Brasil. Já já a gente volta. O número de domicílios brasileiros com acesso à internet segue crescendo no país. Chegou a mais de 39 milhões de residências
E o telefone celular se consolidou como a principal forma de conexão com a rede nas residências de todas as regiões do país. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, sobre tecnologia da informação e comunicação, de 2015. O levantamento mostra que em 92% dos domicílios brasileiros, o acesso à internet se deu pelos celulares, enquanto o uso do computador para se conectar, em queda, registrou 70%. A casa do Matheus, aqui em Brasília, representa bem essa situação. Ele e boa parte da família trocaram o microcomputador pelo aparelho celular. Eu uso muito mais pelo celular e pelo iPad. Acho que a internet evoluiu de tal forma que meu computador quebrou e eu nem precisei arrumar. As coisas da faculdade eu fazia no próprio iPad e no celular mesmo, mas os programas que eu quero ver é tudo através da internet. Vejo muito pouca televisão. O número de brasileiros que possuem um celular também segue crescendo. Em 10 anos, o aumento chega a quase 150%. Em 2015, cerca de 139 milhões de pessoas com 10 anos ou mais tinham um aparelho. Já o acesso à televisão segue em alta. No ano passado, os equipamentos estavam presentes em mais de 97% dos domicílios. E pela primeira vez, o número de televisores de tela fina, como as de LCD, ultrapassou os modelos de tubo mais antigos. O acesso à TV aberta digital também cresceu quase 15% entre 2013 e 2015. No Sudeste, mais da metade das casas já tem acesso ao sistema mais moderno, que está sendo implantado em todo o país. Tem aquele grupo ainda de 19,7% dos domicílios, que equivale a cerca de 13 milhões de domicílios, que não tem acesso a nenhuma dessas três modalidades. E é justamente o grupo que deve ter maior atenção, porque está em processo o desligamento do sinal de TV analógico. Então, esses domicílios, eles têm que se enquadrar nesse novo processo de desligamento, porque quando ocorrer, eles não teriam nenhuma possibilidade alternativa de acesso à programação televisiva. Então, vocês perceberam que, né, em torno aí de 39 milhões de residências, dados do PNAD, né, que ele fala sobre essa questão, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é dados que foram pegos em 2015, né, e, logicamente, posteriormente, em 2016, né, em dezembro, eles concluíram aí que 39 milhões de residências aí tiveram acesso à internet nesse período. E é interessante retratar isso, também a questão do celular, que cada vez mais vai aumentando no nosso país. Vamos falar um pouco mais sobre fluxos, né, na próxima tela, né, acompanhando aí. Esses fluxos de mercadorias impulsionam o fortalecimento dos chamados de fluxos materiais físicos e fluxos imateriais virtuais, tá? Então, quando a gente fala fluxos materiais, são as mercadorias. Quando a gente fala na questão dos fluxos imateriais, aí são essas questões virtuais, como nós colocamos aí para vocês, que é o acesso à internet, né, o próprio uso do celular, o celular como aparelho material, né, mas na utilização dele como sendo o imaterial, que é a questão da comunicação. Tudo bem? No próximo mapa, vocês vão ver aí uma logística dos transportes de 2014. Tá? Então, vocês estão vendo aí, observando, né, os meios de transportes que o Brasil utiliza, né, que tanto é o rodoviário, como é o ferroviário, também temos o aeroviário. Então, ele está mostrando aí. Então, a gente tem, né, uma intensidade aí dos fluxos, né, dos meios de transportes no nosso país. Né? Então, a gente vai observar na próxima tela, né, os fluxos aéreos de cargas, né, não é de pessoas, tá? É somente de cargas, que ele acaba aí pegando principalmente na região sul e sudeste, né, abrangendo também a região nordeste e também a região norte. Né? Vale lembrar que a concentração desses fluxos aéreos que nós estamos observando aí são principalmente entre as capitais, tá? Para vocês terem essa noção aí do que foi mostrado dos mapas. Quanto aos fluxos imateriais, essa simbologia já demonstra, né, o que é os fluxos imateriais, né, a questão da internet, né, a questão das comunicações, né, toda essa questão aí de fluxos imateriais tem muito a ver com essa relação que não é palpável, como um produto que aí a gente chama de fluxo material, tá? Não é uma coisa
visível, palpável. Então, o fluxo material tem muito a ver com isso. Vamos fazer uma atividade rapidinho, professora? Vamos fazer uma atividade rapidinho. Nós temos 3 perguntinhas que vão aparecer na tela para vocês agora. A primeira, o que pode ser transportado por fluxos materiais? A segunda, o que pode ser transportado por fluxos imateriais? E a terceira, qual avanço tecnológico foi fundamental para o aumento dos fluxos imateriais? 1 minutinho, professor? Tá ótimo, 1 minuto. Então, em 1 minuto a gente volta. Voltamos aí de mais um momento de interação. Eu vou ler a resposta do estudante Kaique Lima, que respondeu as 3 perguntas. A primeira, ele disse que tudo pode ser transportado. Para a questão 2, ele disse que as informações. E para a questão 3, ele disse o celular. Muito bom, Kaique, né? Kaique. Parabéns, é isso aí mesmo, tá corretíssimo. São essas afirmações mesmo, o material, a gente é o próprio já está dizendo, né? Fluxo material, algum material, o imaterial, as informações, né? Como ele falou, e a questão do avanço tecnológico, né? Tem a ver com os fluxos materiais, o celular, né? A internet tem muito a ver com isso, tudo bem? Então, vocês podem fazer aí algum trabalho material, né? Na próxima tela vai mostrar aí, né? Que tal compartilhar o que vocês aprenderam com outros estudantes, hashtag GEL no centro de mídias, tá? Utilize, coloque seu primeiro nome, o ano e a série e o nome da escola. E aproveite e também faça uma avaliação dessa aula, né, professora? Exatamente, vocês podem acessar a pesquisa para avaliar nossa aula pelo QR Code e também pelo link que aparece na tela. Muito obrigada pela aula, professor Antônio. Eu que agradeço a sua participação, que foi muito ativa, agradeço a todos e tenham um bom dia. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.